dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Eu sou Fernando Morato, nessa série Et in Arcadia Ego, falando um pouquinho sobre as minhas pesquisas em relação à Arcádia luso-brasileira, que eu acredito que é um dos momentos mais importantes da cultura de língua portuguesa. E para falar um pouco disso, a gente precisa, na verdade, modificar uma série de conceitos que a gente traz muito arraigados e que muitas vezes são ou anacrônicos ou enganosos. Um dos conceitos mais complicados e que mais desviam a atenção é a ideia de publicação. Tem um trabalho muito bem feito da Maria Beatriz Nisa da Silva chamado Cultura Letrada e Cultura Oral no Rio de Janeiro dos Vice-Reis, que pega exatamente o período que me interessa, que eu analiso, e ela menciona aí que a poesia tinha pouca importância para os intelectuais brasileiros do período colonial. A afirmação dela se faz baseada num dado bastante eloquente, que é, nas bibliotecas dos autores estudados dessa época, é muito raro encontrar livros de poesia. Esse é um dado bastante legítimo. Agora, a interpretação dele está correta? Eu, pessoalmente, acredito que não. Para introduzir um pouco a ideia, eu menciono aqui um documento que também é interessante, a própria Maria Beatriz usou nesse livro bastante desse documento, que são os autos da devassa que o vice-rei mandou fazer contra letrados do Rio de Janeiro. É a devassa em que se evidencia um pouco o caráter meio paranoico que se montou no Brasil depois da Inconfidência Mineira e, em 1794, uma série de intelectuais brasileiros, incluindo o meu querido Silva Alvarenga, foram presos e foram investigados, foram inquiridos. No momento da inquirição, a gente pode ler o seguinte: perguntado sobre se sabia qual o motivo pelo qual ele, Silva Alvarenga, havia sido preso, a resposta dele, anotada, é a seguinte: respondeu que as mesmas circunstâncias da sua prisão são as que o fazem vacilar sobre o motivo dela, pois que, suspeitando ao princípio que seria por causa de uma sátira que lhe imputavam o ter feito, o aparato com que fora preso e conduzido à prisão lhe fizera desvanecer essa ideia. E logo foi mais perguntado por ele, desembargador chanceler, se com efeito se havia feito a dita sátira, se ele, respondente, for o autor dela, ou se a vira e a publicara, e contra quem ela se dirigia. Notem aqui que o desembargador pergunta se o Silva Alvarenga havia visto e se havia publicado. Publicado aqui indica pra gente que essa palavra tem um sentido um pouco diferente no século XVIII com relação à nossa ideia de publicação. Não restou nenhum manuscrito dessa sátira, desses 100 sonetos que o Silva Alvarenga foi acusado de ter escrito contra um cidadão chamado Bernardo da Silveira Frade. O pesquisador português Francisco Topa buscou em vários arquivos, não conseguiu encontrar cópia desses sonetos. Agora, se o desembargador-geral perguntou se ele havia publicado, certamente isso não quer dizer se havia impresso, porque, vamos lembrar, em 1794, na verdade 95, que estão sendo feitas essas perguntas, a imprensa era proibida aqui no Brasil. Ela só vai ser liberada em 1810, depois da chegada da família real. Ou seja, ao perguntar
Se o Silva Alvarenga havia publicado esses sonetos, o sentido é, na verdade, um dos sentidos que aparece no dicionário do Rafael Bluetot, de 1713. Publicação também se diz de outras coisas que se manifestam a várias pessoas juntas no mesmo lugar. Então, ler em público os sonetos era considerado publicá-los. Isso é importante porque quando a gente para olhar o que acontece, a dinâmica das obras dos autores luso-brasileiros do período que nos interessa aqui, elas quase sempre são publicadas, são impressas, muito tempo depois de serem escritas. Os exemplos são bastante numerosos. Já em 1770, o Nicolau Tolentino era uma figura bastante famosa. As obras dele só foram publicadas, só foram impressas em 1810. O Correia Garção, que foi um dos líderes da Arcádia Lusitana, morreu em 1772 e as obras dele só saíram em 1778. O teatrólogo Manuel do Figueiredo morreu em 1801 e as obras dele só saíram em 1804. A mesma coisa com Antônio Diniz da Cruz Silva, que falece por volta de 1799 e é só por volta de 1810 que saem impressas as obras dele. Isso quer dizer que esses autores não eram lidos, não eram conhecidos, muito pelo contrário. Há uma pista interessante no poema A Doença, do Domingos Caldas Barbosa, lembrando que esse foi o primeiro livro impresso do Caldas Barbosa. E logo no começo ele menciona o seguinte: o Caldas, sossegado, prosseguia com o favor de Terpsícore Thalia a cobrir 1000 papéis de escritos versos, que em várias casas, várias mãos, dispersos, o seu nome espalhavam pela corte. Mais conhecido o fazem pela sorte, no meio dos Noronhas e Menezes e outros muitos ilustres portugueses, até aos pés do rei fora levado. Apesar de ser um poeta inédito, não editado, o nome do Caldas Barbosa era já conhecido, ele tinha sido levado aos pés do rei, e isso indica o quê? Que a publicação tem que ser entendida num sentido muito mais amplo do que a gente normalmente está acostumado a imaginar. Se a Maria Beatriz Nisa da Silva menciona, e com certa base, que a poesia ocupava pouco espaço nas preocupações dos letrados brasileiros, ela tem um pouco de razão quando pensa na poesia impressa. Mas a gente, para poder avaliar corretamente o que é a vida letrada, principalmente no que diz respeito à poesia, precisa começar a olhar para outras coisas. A gente tem que olhar para cerimônias públicas. A gente tem que voltar a olhar para manuscritos. A gente tem que olhar para encontros pessoais. O caso do Silva Alvarenga é extremamente significativo. Ele foi um dos líderes da Sociedade Literária do Rio de Janeiro. Alguns dos poemas que foram publicados ainda em vida dele trazem a informação paraliterária, paratextual, de que os poemas tinham sido lidos na Sociedade Literária do Rio de Janeiro. Ou O Bosque da Arcádia, que é um poema de 1779, foi lido na inauguração do passeio público do Rio de Janeiro. Isso quer dizer que, sim, a poesia ocupava muito espaço. A poesia ocupava um lugar dentro da dinâmica intelectual da sociedade colonial brasileira, da sociedade pré-moderna do mundo de língua portuguesa. A gente precisa, então, avaliar a presença da poesia através das
dinâmicas dos intelectuais. Isso demanda da gente um pouco de mais atenção a não apenas documentos de como as coisas circulavam, mas principalmente atenção para os manuscritos e atenção para certas descrições. Aqui tem mais um detalhe que é importante a gente ter em mente, porque as descrições elas podem aparecer em duas vertentes diferentes. No Brasil é muito comum que a gente tenha descrições feitas muito tempo depois. Os romances do Joaquim Manuel de Macedo, que dizem respeito ao momento colonial, seja os romances fictícios, como é o caso das Mulheres de Mantilha, ou algumas crônicas literárias, como são as do passeio pela cidade do Rio de Janeiro, ou das Memórias da Rua do Ouvidor, são importantes, mas a gente não pode esquecer que elas já estão filtradas e modificadas pelas intenções românticas do autor. Mais negócio, mais significativo é a gente tentar prestar atenção a documentos contemporâneos. Não temos tantos do Brasil, mas temos, por exemplo, uma descrição saborosíssima e muito indicativa da dinâmica portuguesa, feita pelo Nicolau Tolentino na sátira O Bilhar. Fora 100 vezes em noturno outeiro da sábia padaria apadrinhado, e disse que glosava por dinheiro, mas creio que até aqui não tem cobrado. Seguindo em moço o ofício de barbeiro, e das filhas de jovem namorado, abriu ao mundo aspérrima batalha, tanto com a pena como com a navalha. Falou, por afetar musa campestre, em surrão e cajado muitas vezes. Era um flagelo esse tirano mestre dos ouvidos e das faces dos fregueses. Todos os versos leu da estátua equestre, e todos os famosos entremeses que do arsenal o vago caminhante se vendem a cavalo num barbante. Da cansada rançosa poesia, grosso volume na algibeira andava. Em vendo gente, logo lá corria, e o fatal cartapácio lhe empurrava. Acrósticos, sonetos repelia, que só ele entendia e só louvava. Punha em prosa também muita parola, e acabava, por fim, pedindo esmola. O retrato é nitidamente satírico, tá? Exagerando, mas dá indicações de que nos outeiros, esse poeta lia as coisas dele. Na barbearia em que ele trabalhava, ele também recitava os poemas. E na rua, tirava dos bolsos as folhas de papel para recitar. Todas essas indicações são pequenos lampejos sobre como circulava a poesia em Lisboa. No Brasil, não deveria ser muito diferente. A gente precisa compreender. Inclusive, há umas pequenas menções aqui também aos versos da estátua equestre e aos entremeses que são vendidos num barbante a literatura de cordel. Veja a quantidade de espaços em que circula a poesia indicados aqui nessa sátira do Nicolau Tolentino. A gente precisa ter paciência de olhar melhor para outros textos da literatura contemporânea do século XVIII para entender como é que essa dinâmica se dava dentro do Brasil e, a partir dela, poder avaliar qual era a extensão, qual era o lugar e qual era a influência que a poesia exercia no dia a dia da colônia.